Bom dia, bom dia, bom dia. A paz de Jesus Cristo, no amor de Maria e São José. E vamos dar continuidade à nossa série, o grande privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. Estamos na parte 7, no bloco 3. O tema deste bloco é a família cristã, a primeira igreja doméstica e a escola de santidade. Neste momento, roguemos, que a paz de Cristo, eu rogo, na verdade, que a paz de Cristo esteja e seja com todos vocês que estão me recebendo aí na sua residência ou no seu ambiente de trabalho ou algum outro local onde você esteja. E roguemos neste momento que pela poderosa intercessão de São José, que é o patrono do texto Filhos de São José e dos canais aqui no YouTube, e no WhatsApp, também no Instagram, que São José, que é guardião da Sagrada Família, esposo castíssimo e fiel da Santíssima Virgem Maria, e o patrono universal da Igreja, sob o seu olhar paterno e sobre o olhar materno de Nossa Senhora do Carmo, peçamos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo visite cada família, cada lar, pessoas, que elas sejam fortalecidas, não é? E que faça da sua casa um verdadeiro lugar de fé, um verdadeiro local de testemunho da graça de Deus, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, ao longo desta série nós temos refletido sobre este grande privilégio, como eu já disse no início, de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. Já refletimos sobre a missão de Cristo, sobre a missão que Cristo confiou à sua igreja. No bloco anterior, no bloco 2 dessa parte 7, meditamos sobre a importância do testemunho e compreendermos que a vida ela fala mais alto do que as próprias palavras, aonde nós usamos da própria frase atribuída a São Francisco de Assis, que ele nos manda pregar o evangelho, que se possível usemos, e se necessário, que usássemos as palavras. Mas existe um lugar nesse testemunho, ou dentro dele, bem interessante. E esse lugar, ou este local, chama-se família, chama-se casa, chama-se lar, chama-se um ambiente íntimo de cada um de nós. Então, antes de evangelizarmos o mundo, de querermos ir para a África do Sul, ou para a Europa, ou para qualquer outro país do mundo, ou até mesmo um outro estado do nosso Brasil, Deus, através do Filho do Espírito Santo, que está conosco em todo o tempo até a consumação dos séculos, foi esse o pedido que Jesus fez, que por isso que o Espírito nos foi enviado, que também é Deus, e o próprio Cristo, estaria conosco através do Santo Espírito também, até a consumação dos séculos. Então, esse Deus triuno, ele nos convida a evangelizar a nossa própria casa, a nossa própria família, o nosso próprio lar. Antes de sermos missionários em terras distantes, antes de querermos entrar por dentro das matas, das florestas, para evangelizar os aborígenes, os índios, enfim, nós somos chamados a sermos missionários dentro de nosso lar, dentro de nossa casa, dentro de nossa família. É muito fácil falar de amor para quem não nos conhece profundamente. Agora, é difícil amar aqueles que convivem conosco todos os dias. É fácil falar de paciência dentro da igreja, no presbitério, no altar, ou em alguma pastoral, ou em algum grupo, movimento, enfim, que façamos parte. E até aparentarmos a tal paciência. Mas é difícil exercê-la dentro de nossas casas, com nossos cônjuges, com os nossos filhos,
com os nossos pais, com os nossos netos, com os nossos avós, enfim, com todos que compõem a parentela. É fácil também falarmos de perdão, de misericórdia, de compaixão, de piedade, por aí vai, mas é difícil perdoar quem nos feriu, não uma vez, mas várias vezes. É fácil ensinar o evangelho para outrens, difícil é vivê-lo diariamente com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os tios, com os primos. E é justamente isso que Deus, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, deseja e quer de cada um de nós. E é justamente, ou foi justamente por isso que ele escolheu nascer em uma família. O Deus Filho encarnar em uma família. Jesus poderia ter vindo, na verdade, ao mundo de várias maneiras, de várias formas, mas escolheu viver, passar a sua vida, 30 anos dela, dentro de um lar simples, modesto, comum. A maior parte da vida pública de Cristo não aconteceu entre as multidões ou através das multidões. Ela aconteceu na casa de Nazaré. Ali estava José, ali crescia o menino Jesus, ali o trabalho era santificado, ali o silêncio era vivido, ali a oração fazia parte da rotina, ali o amor era o concreto. A Sagrada Família continua sendo, até então, para aqueles que se dizem cristãos, queira ou não, se não quiser, tudo ok. Mas a Sagrada Família, ela continua sendo o maior modelo para todas as famílias que até então professam o cristianismo ou se dizem cristã. Não porque fosse uma família sem dificuldades, não porque fosse uma família sem problemas, sem as suas questões de seres humanos, mas porque eles colocaram Deus no centro de tudo. Hoje nós vivemos, ou vemos, enfim, uma grande crise dentro das famílias, dentro dos lares. Assistimos ao aumento das separações, dos divórcios, assistimos às grandes dificuldades dos diálogos, a perda da autoridade dos pais sobre os filhos, ao enfraquecimento da educação religiosa, ao excesso diário, contínuo de tempo diante de telas e falta de tempo para se conversar, para se dialogar. Vivemos em casa onde todos estão conectados à internet, às mídias e às redes sociais, mas muitos já não conseguem se conectar uns com os outros ao redor da mesa, ou na sala, sentado no sofá, sem um maldito aparelho nas mãos. Há famílias que dividem o mesmo teto, mas vivem como estranhos, como não se conhecem. Cada um no seu quarto, cada um no seu canto, cada um com o seu celular, cada um vivendo sua própria realidade, nas suas se autoprisionando, se fazendo prisioneiros, escravos. E aos poucos Deus vai deixando de ocupar o centro da casa, o centro do lar, o centro da família, o centro da união entre o casal, entre os pais e os filhos e os pais, enfim, e os demais parentes, os demais familiares. E quando isso acontece, meus queridos irmãos, ou enquanto isso vai acontecendo, a família perde a sua principal fonte de unidade. Por quê?
Não é apenas sangue que mantém uma família unida, é o amor vivido à luz de Deus. E quem é a luz de Deus dentro da família? A palavra de Deus, o Espírito Santo. Eles precisam estar porque são a luz que brilha, que reluz. É por isso que muitos meus irmãos, muitos de nós, sem exceção, precisamos recuperar algumas práticas que nunca deveriam ter sido abandonadas. Rezar em família, ler a palavra de Deus juntos em famílias, participar da Santa Missa em família, ensinar nossos filhos e netos a fazer o sinal da cruz, mostrar pelo exemplo que Deus ocupa o primeiro lugar. Os filhos aprendem muito mais observando do que ouvindo. Se os pais rezam, os filhos aprendem a rezar. Se os pais perdoam-se, os filhos aprendem a perdoar-se. Se os pais vivem na caridade, os filhos descobrem o valor do serviço. Mas se Deus nunca é lembrado dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, na união do homem, mulher, enfim, como esperar que os filhos, os netos, enfim, coloquem no centro das suas próprias vidas algo ou alguém que de fato ele nunca aprendeu e nunca viu nos seus que o gerou? A evangelização, ela começa dentro do lar. Cada refeição pode tornar-se um momento de agradecimento. Cada dificuldade pode transformar-se em uma oportunidade de oração. Cada domingo pode ser vivido como um verdadeiro encontro com Cristo na Eucaristia. São José, por exemplo, ele nos ensina no seu silêncio, mas com a sua grande voz e com o seu grande discurso, pois o seu silêncio é um grande discurso, é um grande grito, é um grande ensinamento para aqueles que observam a sua vida, pois ele nos ensina que a santidade também é construída nas pequenas, nas mínimas coisas, no nosso ordinário. Ele, por exemplo, santificou o trabalho, protegeu a sua família, cumpriu sua missão com humildade, sem buscar reconhecimento, aplausos, sem desejar estar no altar. Seu amor era silencioso, mas profundamente eficaz. Quantos pais poderiam transformar suas famílias se imitassem São José? Quantas mães renovariam seus lares segundo o exemplo de Nossa Senhora? Quer um exemplo de mulher? Olhe para ela. Permita-se ser influenciado por ela, da mesma forma como São José. Quantos filhos cresceriam na fé se encontrasse dentro de nossas casas, dentro de nossos lares, um ambiente de oração, de respeito mútuo e amor? É verdade que nem todas as famílias vivem a mesma realidade, fato, ponto, não discutimos sobre isso. Há quem viva sozinho, há famílias marcadas pela dor, há casamentos em crises, há filhos afastados da igreja, há pais que sofrem vendo, né, seus filhos escolherem caminhos diferentes pelos quais eles gostariam que os filhos seguissem. Talvez essa seja a realidade da sua, da casa de muitos, da minha própria. Eu tenho algumas experiências desagradáveis por minha culpa, por ser tolo, bobo, estúpido, ignorante, enfim. Não é o fato agora da minha história, mas a minha história é marcada por perdas, por coisas terríveis. Que louvado seja Deus pela sua misericórdia, por hoje eu ter a renovação de mente que assim o Espírito Santo de contínuo vem fazendo em mim. Mas talvez seja a sua realidade esteja enquadrada como a minha já esteve, e em alguns pontos ainda se encontra. Por isso que hoje eu busco a melhorar cada dia, para me aperfeiçoar na santidade de Cristo e trazer de alguma forma uma santidade aos meus. Se for o seu caso, se o seu caso se encontra no que eu acabei de dizer aqui, como já falei aqui rasamente sobre o meu, se for, não desanime como eu não desanimei. Continuemos a rezar, continuemos dando agora testemunho da nova vida que vivemos,
Continuemos, desculpe, confiando no Senhor, na sua misericórdia, na sua piedade, na sua compaixão, no seu amor. Nenhuma oração feita por uma família é desperdiçada diante de Deus. Talvez você, meu irmão e minha irmã, ainda não veja os frutos, mas Deus trabalha no tempo certo, na hora certa, adequada. O tempo certo de Deus, o tempo de Deus, ele é certo, não é atrasado. Nunca deixe de acreditar que a graça pode restaurar aquilo que parecia ser perdido. Não ande sobre fábulas humanas, pois as fábulas humanas, por mais bonitas e que convencem o nosso coração, na grande maioria é demoníaca. Como frase do tipo, né, o leite derramado não se colhe, não se junta mais, ou depois do vaso quebrado não tem mais jeito, essas coisas assim, isso aí não vem de Deus, não. É mundanismo puro, é algo diabólico para não permitir que as famílias se unam, se refaçam, se reconstruam, enfim. Talvez você, meu querido irmão e minha irmã, seja o único cristão de fato praticante em sua casa. Então seja luz. Não importa o que fale, o que diga, o que pense, como vejo, enfim. Seja luz, haja como luz. Não imponha, não condene, não humilhe, ame, sirva, reze, preserve e persevere. Porque muitas das vezes, meu querido irmão e irmã, um coração se abre para Deus depois de anos contemplando o testemunho silencioso de alguém que nunca desistiu de amar e de fazer o bem, mesmo recebendo muitas das vezes o mal em troca. Meus irmãos e meus irmãos e minhas irmãs, a família é o primeiro lugar onde precisamos ou aonde aprendemos a viver o Evangelho. É nela que aprendemos a obedecer, a servir, a repartir, a perdoar, a suportar, a amar, se faz necessário isso. E todas essas virtudes nos preparam para viver nossa missão no mundo. Por isso façamos hoje, agora, já um propósito. Se possível, reze junto em família. Participemos juntos da Santa Missa, da Eucaristia, das pastorais, dos movimentos, dos encontros, dos momentos de adoração. Converse mais, escute mais, peçamos perdão quando erramos e quantas vezes for necessária ou necessário. Sejamos mais gratos, agradeçamos mais, abracemos mais, porque família santa transforma paróquias, transforma comunidades, transforma a igreja, transforma a rua que mora, transforma a comunidade onde vive. Paróquias santas transformam cidades. E cidades transformadas pelo poder do Santo Evangelho renova o seu estado, renova o mundo. Mais uma vez roguemos a São José, que é o patrono desses canais do Texto Filho de São José, guardião da Sagrada Família, roguemos para a sua intercessão e para que nos proteja de todos, para que proteja todos os nossos lares sem exceção. E que Nossa Senhora cubra com o seu manto nossas famílias, com amor maternal, e que Jesus Cristo permaneça sempre no centro de nossas casas, para que elas sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde a fé seja vivida, ensinada e transmitida às futuras gerações. E que em tudo isso, o nome do Pai seja glorificado e bendito no Santo Espírito. Dito isto, vamos continuar nesta série no próximo bloco, no bloco 4, sobre o privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. Um forte abraço e até daqui a pouco, em nome de Jesus.